Neste episódio de Narrativas no Antropoceno, divulgamos a segunda parte da roda de conversa realizada no dia 5 de junho de 2023 pela Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, conduzida por Sheila Pitombeira e tendo por tema as discussões que vêm ocorrendo no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal a respeito da tese do marco temporal para a demarcação de território indígena, além de outras questões relacionadas à cultura dos povos originários e à proteção do meio ambiente. Participam deste episódio Ricardo Antônio Lucas Camargo, Maria Alice Antão, Guilherme José Purvim de Figueiredo, Isabela Franco Guerra e Carlos Marés. Vamos agora ouvir o professor Ricardo Lucas Camargo, né? O professor Ricardo é professor visitante da Universidade de Minho, em Portugal, e vai aqui nos brindar com a sua participação. Por favor, professor Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, Sheila. Cumprimento a todas e todos. E devo dizer o seguinte: esse tema do esfumaçamento, erguido ainda há pouco pela professora Temis, todos nós que estávamos no ensino fundamental e ensino médio na década de 70, 80 do século passado, devem se lembrar que falavam da região norte, mais especificamente da Amazônia, como região desabitada, como se os povos ali existentes não fossem gente. Quer dizer, essa operação do esfumaçamento não é uma operação tão recente. O professor Marés, na sua fala, deixou uma coisa bastante clara. Quando se fala em marco temporal, na realidade o que se está a fazer é fazer de conta que não houve o desapossamento violento dessas populações. Não houve aquilo que em juridiquês chamamos de esbulho. É isso que se está a fazer de conta. E, curiosamente, um simples cogitar de um ingresso para dentro da porteira, para esses que sustentam a ampla apropriabilidade das terras que estariam, no seu ver, no ver deles, desperdiçadas com os indígenas, o simples cogitar em relação às terras por estes apropriadas, se alguém ingressa sem consentimento, já por eles é considerado autorizativo para o exercício da própria violência. Então, quero dizer, o senso de posse dos invasores das terras indígenas é extremamente acentuado também. São os mesmos que vociferam contra o MST, mas consideram o seu esbulho um direito sagrado, ao mesmo. E o melhor de tudo é ainda ousarem falar em boa-fé, como referiu ainda há pouco o professor Ibrahim Rocha. Como se esta boa-fé não tivesse por detrás, antes, uma prática de violência, de expulsão de quem efetivamente não dominava a terra, mas com ela efetivamente interagia. Uma posse diferente da posse a que a nossa civilização está acostumada. Nossa civilização tem a posse como domínio, como uma relação de domínio. Não estou utilizando a expressão domínio no sentido técnico do direito civil, evidentemente, mas no sentido de senhoria, no sentido de um poder sobre terra, e não no sentido de uma interação com o ambiente, a bem de ver. E é curioso que essas graduações referentes ao indigenato sejam urdidas com tanta leveza, como se habitante originário fosse um intruso no próprio lugar que ele nasceu. Já nos basta, talvez, a irrisão de termos um denominado Estatuto do Índio, que foi redigido por um jurista que nunca escreveu uma linha sequer sobre a questão indígena. O ministro Temístocles Cavalcante foi um grande administrativista, mas corra-se toda a obra dele, não tem uma linha sobre a questão indígena, nem mesmo quando ele comenta a Constituição de 46. Então, quando se toca nesse tema do marco temporal, nós vemos mais um capítulo da irresponsabilidade com que a questão indígena
vem sendo tratada neste país. A despeito dos avanços sob o ponto de vista constitucional, a prática se mostra irresponsável. E falar em marco temporal torna-se mais absurdo ainda, não só por toda a construção que se faz, mas porque a própria Constituição arreda esta tese, e arreda expressamente quando diz que, em relação ao apossamento das terras indígenas, nem mesmo se pode falar em prescrição. A Constituição fala expressamente, não cabe falar aqui em prescrição, em adquirir por prescrição. Quer dizer, o decurso do tempo não convalida a violência perpetrada contra a posse indígena. Então, mais este fundamento deveria ser suficiente para mostrar a inconsistência da tese do marco temporal. Então, é isso que eu tinha a contribuir, agradecendo a oportunidade. Muito obrigada, professor Ricardo. Vamos então ouvir agora a professora Maria Alice Antão. A professora Maria Alice, assim como o professor Ibrahim Rocha, também habita a região norte. Ela é de Rondônia, aliás, professora da Faculdade de Rondônia, e uma pessoa com uma vivência também muito próxima, né, das comunidades e dos povos indígenas. Então, tem, além da riqueza vocabular acadêmica, tem também uma grande experiência testemunhal com o sofrimento e as questões indígenas da região do seu povo, do seu lugar. Por favor, professora Maria Alice, a palavra é sua. Boa tarde, eu creio que ainda é boa tarde, que aqui é uma hora mais cedo, né? Nós estamos falando em marco temporal, mas a coisa pode estar meio interligada, porque algumas aldeias indígenas ou de povos originários aqui em Rondônia estão sendo, as aldeias, eles sempre procuram um lugar onde tem água, né? E aí nós temos algumas preocupações que quando há uma visita a uma aldeia, nós vemos passando no rio lixo, resíduos, e isso aí é preocupante, porque nem as aldeias estão sendo respeitadas, como nunca foram, mas numa situação dessa, nós estamos vendo que a situação é preocupante. Aqui nós temos uma aldeia urbana, em Porto Velho, Caçupá, Sulaimã, Salamã. São duas etnias dentro de uma aldeia, dentro da cidade, aqui em Porto Velho. E eles tinham, antes eles não viviam bem porque foram retirados das suas aldeias de origem e levados aqui para Porto Velho, foram retirados, né, lá perto, na divisa com Mato Grosso, Rondônia com Mato Grosso, na época do Guaporé, né, território de Guaporé. E eles vivem aí pressionados dentro de um espaço pequeno, e eles não têm mais gosto de estar dentro dos seus espaços. O rio mesmo é impossível de subsistir utilizando aqueles recursos hídricos, que era um rio saudável, eles pescavam, hoje não pode mais pescar porque o lixo tomou conta de tudo. Então, é uma situação cada vez mais preocupante. Nós estamos chegando a uma situação que uma guerra poderá ser a guerra pela água, porque as pessoas vivem brigando por água. Aqui nós temos quantidade, aqui em Porto Velho, no Rio Madeira, mas não temos qualidade. Um rio imenso, mas não tem qualidade. Muita poluição, muito lixo, muitos resíduos sólidos, né? O mundo inteiro está preocupado com isso, porque 400 milhões de toneladas de material produzido por ano, um terço desse material é despejado nos oceanos, rios e lagos. E na situação do marco temporal, o ex-deputado Homero Pereira, né, que foi o autor desse projeto do PL 490, em 2007, ele até morreu, né? Ele trouxe essa proposta em relação ao marco temporal. Mas tem muitas situações envolvendo esse marco temporal que não é uma situação que podemos dizer que tem a ver com a Constituição. Não está havendo um respeito dentro da proposta feita pela Constituição de 88. E nós sabemos que nossa história não começou em 88. Então, esse projeto de lei, que não devia nem ser
elencado como projeto, é um genocídio, não tem projeto para genocídio. E nós estamos vendo aí um genocídio, né, uma proposta de genocídio. E esse marco temporal para demarcação de terras indígenas, esse apelido, né, que eles colocaram, 490 de 2007, e agora aprovado pela Câmara, né, já está lá beirando o Senado. Agora eles receberam outro apelido, que eu sempre falo, é apelido, um negócio desse, não podemos nem entender isso de forma a tramitar uma situação dessa, né, como projeto de lei. Agora é a 2.903 de 2023, né? Esse texto é polêmico, e é a demarcação de terras indígenas, aquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos que trouxe na Constituição em 5 de outubro de 88. É uma situação preocupante, principalmente aquelas etnias que vivem sendo ameaçadas o tempo inteiro. A etnia Caçupá-Salaimã, que é aqui ao lado de Porto Velho, a Caripuna, que eu sempre tenho mais vivência com os Caripunas, né, que eu tenho até o líder indígena me chama de mãe, que diz que gosta da maneira como eu me aproximo, e tem que se aproximar. Nós já invadimos esse país que nós invadimos, e ainda não vamos dar algo para, pelo menos, pedir perdão pelo que foi feito dos nossos antepassados aqui no Brasil. A situação de genocídio começou ali, em 1500. Eles estão sendo constantemente ameaçados, grileiros, madeireiros, e eles se escondem. Eles já têm a terra demarcada, desde 97, mas os grileiros vivem lá o tempo inteiro invadindo a aldeia Caripuna, e eles, às vezes, eles se sentem com tanto medo que qualquer barulho externo dentro da aldeia, eles se escondem, porque eles têm medo, sentem medo, né? Então, essa ameaça desse projeto de lei, a situação deles está ainda mais pesada, e nós temos que fazer talvez não façamos uma manifestação como deveríamos, mas uma manifestação silenciosa e barulhenta, em termos de estar sempre procurando, já que utilizamos as leis, procurando leis que não aceitem essa proposta ou esse projeto, que estão colocando goela abaixo, mas sendo resistentes a essas propostas em relação a esse projeto de lei genocida. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, professora Maria Alice, pelo seu testemunho, sobretudo, né, em relação à convivência com as comunidades indígenas e por sempre enriquecer os debates, né, com as suas abordagens jurídicas e de testemunho em loco das questões. Vamos ouvir agora o professor Guilherme Purvin. O professor Guilherme é professor de Direito Ambiental, mas hoje é fundador da Prodab, né, foi nosso primeiro presidente, coordenador, mas hoje acho que o professor Guilherme, a melhor característica dele, né, que faz, vamos dizer assim, justiça, né, ao seu talento, é a capacidade da condução interdisciplinar entre o direito e a literatura, sobretudo o direito ambiental e a literatura, nos rumos, nas divagações literárias da ecocrítica. Professor Guilherme, por favor, a sua palavra. Muito obrigado, professora Sheila. Na verdade, o que eu tenho a considerar são aspectos laterais, né, do debate central, com relação ao marco temporal. Realmente sempre penso, quando se comenta isso daqui, na razão de ser da redação de um capítulo sobre os povos indígenas na Constituição de 88, do direito que lhes é assegurado às terras que tradicionalmente ocupam. Como é que se pode hoje falar que o dia 5 de outubro de 88 constituiria, então, um marco, não em favor dos povos indígenas, mas contra os povos indígenas? Ou seja, como é que se chegou ao ponto de se elaborar uma tese
no sentido de que quem não estava em 5 de outubro de 88, nos seus territórios, não teria direito àquelas terras. A Constituição fala claramente as terras tradicionalmente ocupadas por seus povos, o que significa ocupação de uma terra indígena. É lógico que a gente não está falando de propriedade, né? Mesmo porque o conceito de propriedade não existe junto às diversas culturas indígenas. O que se está falando é a ocupação com a possibilidade de transmissão de uma cultura. Os povos indígenas dependem dos seus recursos naturais, dependem da caça, dependem da pesca, então é óbvio que não vão ficar confinados num espaço territorial como aquele definido pelo Código Civil. A gente não está falando de territórios de nações, mas também não está falando de propriedades particulares. Por exemplo, o raio de fuga de uma caça, que é extremamente variável, vamos supor uma onça que percorre toda a América do Sul. A onça é uma espécie que existe em toda a América do Sul, né? Cada vez menos, mas existe, ela tem um raio de trânsito que é continental, seria o território da onça, né? Seria toda a América Latina, não seria o estado de São Paulo ou uma reserva ecológica, uma estação ecológica. Isso daqui me fez lembrar uma ocasião em que uma empresa no Paraná ingressou com uma ação contra o estado de São Paulo, pleiteando o pagamento de indenização, porque as onças do estado de São Paulo atravessavam o rio Paranapanema para devorarem os bois lá na cidade, lá no município de Paranacity. E na nossa defesa a gente falou, não, a onça passa aqui pelo parque estadual, mas ela não fica confinada, não tem uma cerca, ela passa por São Paulo, pelo parque e fica ali porque é um lugar onde ela está mais protegida da ação humana. Não querendo fazer uma comparação direta entre povos originários e a caça, os povos originários têm uma relação íntima com a natureza, com a caça, com a pesca, ou como disse a professora Maria Alice, com os recursos hídricos. Então, é lógico que se há um garimpo a 500 quilômetros de um aldeamento indígena que está contaminando as águas, aquela contaminação lá em cima afeta a vida desses povos. Então, é óbvio que tudo isso deve ser protegido da ação humana do europeu. Agora, essa é uma das questões, né, que me parece muito evidente. Como é que se pode criar uma tese de marco temporal usando a Constituição Federal, que foi feita justamente para fortalecer direitos que vinham lá da Constituição de 67, que usava o termo silvícola, as terras habitadas pelos silvícolas, daí se modificou as terras tradicionalmente ocupadas, justamente para se evitar aquela ideia da terra ser apenas uma habitação. Não, ela é uma tradição cultural que não se interrompe por um esbulho, por um crime de retirada pela força dos povos indígenas. E se inventa essa tese num momento como o atual, né, que parece assim uma provocação evidente da extrema-direita neste momento político. Mas é uma coisa aqui que a gente tem que levar em consideração, que não é apenas brasileira. Eu tive a oportunidade, por ocasião do curso de letras, de conhecer escritores e dramaturgos indígenas, povos originários do Canadá, coisa que eu nunca você ouve falar no Canadá, o que vem à mente é cultura inglesa, cultura francesa, e brasileiros indo morar lá no Canadá porque tinham melhor acolhimento dos migrantes. O que o Canadá fez com os povos indígenas foi um massacre tão hediondo, ou talvez até mais covarde, com a chancela da Igreja Católica. Há alguns anos foi descoberta uma cova com os corpos de 215 criancinhas de até 3 anos indígenas que eram retiradas das suas aldeias para serem educadas aos moldes europeus. E, na verdade, iam para essas escolas residenciais indígenas, administradas pela Igreja Católica, e isso daqui não estou falando de 300 anos, não, isso daqui no começo do século XX, e até recentemente, foi na década de 1990 que se descobriram essas valas. E essas crianças de 3 anos que eram levadas para aprenderem a falar inglês ou francês, ou sabe-se lá o quê, elas eram simplesmente assassinadas. Ou seja, havia no Canadá
como há no Brasil, como há nos Estados Unidos, uma evidente intenção de acabar com os povos originários. Então, essa luta transcende a questão puramente local aqui do Brasil. E quando a gente pensa nisso daqui, por exemplo, no povo Yanomami, por exemplo, que não está ocupando apenas território do Brasil, não é apenas o Amapá, também ocupa parte da Venezuela e da Guiana, não é isso? Ou seja, ela está ocupando 3 países diferentes, uma questão que não se resolve apenas localmente, ou seja, é uma questão mundial. E aí vem a outra questão que eu faço aqui, só para complicar um pouco ainda mais aqui o cipoal de problemas que a gente enfrenta. Quem é que promove a proteção desses povos? A gente está aqui numa mesa com 10 pessoas, nenhum de nós aqui, salvo engano, tem ascendência indígena. E nós temos, no entanto, uma variedade cultural. A gente fala os povos originários num grande leque e não atenta para o fato que são 200 ou mais culturas diferentes. No curso de letras também foi outra coisa que eu achei muito interessante aprender, etnolinguística. A gente tem no Brasil uma riqueza etnolinguística, né, para se aprender, e que está se perdendo, porque a cada dia vai sendo extinta uma cultura e vai sendo extinto com ela a língua que se fala, sem nenhuma proteção estatal. E vejam que interessante, se você entrar no site da Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias, que são os Mormons, né? Você vai encontrar um banco de dados riquíssimo. Eles traduziram para vários idiomas indígenas da Amazônia a Bíblia, as orações. Ou seja, isso daqui não está sendo feito pelo Estado, não está sendo feito por quem tem o dever de promover a proteção dessa riqueza. Está fazendo por igrejas. E eu acho muito perigoso. Eu não tenho nenhuma convicção nas boas intenções de igrejas. Eu ando sempre com um pé atrás quando eu me lembro do exemplo do massacre indígena promovido pela Igreja Católica no Canadá. Eu vejo que os pronunciamentos do Papa Francisco constituem um ponto fora da curva, não representam a ideologia católica. E muito menos as diversas religiões, né, que nós temos aí. Mesmo porque elas se opõem à possibilidade de respeito para com as religiões, para com as crenças dos povos indígenas, que têm as suas próprias crenças, né? Eles têm as suas convicções, suas crenças, os xamãs, e que não são respeitados por essas igrejas. Então, eu agradeço a professora Sheila pelo convite e parabenizo pela iniciativa da realização desse debate. Obrigado. Obrigada, professor Guilherme, por trazer esse aparente antagonismo de situações e ideias. Enquanto temos uma grande diversidade, né, cultural, linguística dos povos originários e povos indígenas, temos também uma grande variedade de formas, de meios, né, de tentativas de extinção desses povos, né, realmente muito preocupante. Bom, vamos então à professora Isabela Guerra. A professora Isabela é professora da Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, né, e aqui da diretoria da nossa Prodab, né, sempre presente nos nossos encontros e debates. Por gentileza, professora Isabela, a palavra é sua. Obrigada, professora Sheila, boa noite a todos. A gente parte do artigo 1º da nossa Constituição, da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro, e dos desdobramentos desse fundamento estão a garantia dos direitos humanos fundamentais, a uma existência digna, né? E eu sempre digo, muito mais do que uma existência, uma vida, né? O direito a uma vida em todo o seu sentido e plenitude. E o Brasil, signatário dos tratados internacionais de direitos humanos, e a gente tem um marco até ligando com as questões ambientais, com a discussão de sustentabilidade, com a Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas que tem como seu marco, né, um motivo, não deixar ninguém para trás. E olhamos para a história dos povos e hoje olhando muito mais para nós aqui, né, é o enfoque para pensar um pouco sobre o nosso direito. Nós, historicamente, deixamos muita gente para trás, sobretudo hoje, né, com todo um aparato tecnológico do século XXI,
a gente tem enormes torções, e aquilo que a gente pensava, né, que estaríamos hoje com alguns consensos, ainda mais quando a gente observa a literalidade do texto constitucional, que a gente esperaria, então, com relação à efetividade, né, seria a compreensão dos valores que estão aqui embutidos. E com isso eu digo, né, a gente lembra dos artigos 215 e 216 da nossa Constituição, que coloca os referenciais de marcos da cultura, do direito, a gente ter uma história, né, e nos reconhecermos também como um povo. E nesse reconhecimento a gente não pode prescindir de olhar e ver a formação do Estado brasileiro e do nosso rosto, né, quando Guilherme ainda há pouco colocou, nós temos ascendência indígena. Eu fico muito feliz, assim, quando pergunto, você tem dupla cidadania e tal? Eu falei, não, porque eu sou muito brasileira, eu vou olhando para trás, assim, das gerações, pais, avós, bisavós, é todo mundo brasileiro. E eu tenho uma mistura aqui de estados, né, de pai mineiro, mãe paraense, e quando eu vejo, assim, alguns primos pelo lado de mãe, assim, eu vejo a beleza de primos indígenas, assim, que eu olho, né, e vejo aquelas feições indígenas. Então, nós somos essa mistura, mas uma mistura que tem um passado, né, com, não vou nem dizer como a Galeno de veias abertas, de artérias, né, que jorram, de uma história muito violenta. E de uma história, então, quando olhamos para os povos originários aqui, antes da formação do Estado brasileiro, que foram sendo forjados, né, de suas terras, do seu modo de ser, do seu modo de viver. E nesse momento em que surge uma tese, né, de um marco temporal para definir um referencial para dizer quais são as terras indígenas, a mim me parece, né, como todos aqui colocaram, um contrassenso e mais um apagamento, né, dos povos originários e da nossa própria história. O problema da invisibilidade, da negação, o negacionismo sobre quem nós somos. E o artigo 231 da nossa Constituição está mencionado, mas eu reitero a literalidade dele, né, que diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ou seja, anterior à própria formação do Estado brasileiro. Então, dizer que o marco temporal é a Constituição de 88 é até esquecer que tivemos constituições anteriores e esquecer, ou querer apagar, né, temes, fumaçar, invisibilizar aqueles que originariamente, né, estavam e estão e continuam aqui. Então, a vulnerabilidade de brasileiros ainda mais forte nesse momento. E a gente também não pode esquecer que, como exemplo, né, da falácia dessa tese, a gente tem, né, na extensão das terras brasileiras e da peculiaridade de determinadas áreas, né, como a gente lembra, né, de Roraima e das áreas de fronteiras, de difícil acesso, quantos povos também foram reconhecidos povos isolados, que o contato é muito recente. Não é que eles não estivessem lá, né? Então, como é isso de dizer, a partir da Constituição de 88, estavam lá, ou se não se reconheciam, ou se não eram conhecidos? E, claro, a gente também não pode deixar de falar, né, já que mencionei os compromissos internacionais, a Convenção 69, que é vigente, e que coloca que todas as questões que envolvem povos tribais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e aqui hoje a gente falando povos indígenas, pressupõe a participação direta deles, que eles sejam ouvidos, né, que eles se manifestem. A gente teria que estar discutindo muito mais a formação e construção dos protocolos de consulta livre, prévia e informada. Esse é o trabalho agora do Congresso Nacional. Então, queria mesmo, né, colocar, trazer para o debate a nossa cobrança, que tem que ser, sim, no sentido de refutar
essa tese que a gente sabe que são as pressões econômicas e dizer que o Estado brasileiro não defendeu esses povos. Então, falar que vai ser o marco da Constituição de 88 e ignorar que eles foram expulsos de suas terras, eles foram massacrados, os documentários, né, os livros de história estão aí, né, quantos foram expulsos mais de uma vez, e o mega desastre ambiental lá, provocado pela Samarco, no estado de Minas Gerais, que varreu do mapa um distrito, mas que afetou também a vida de povos indígenas que já tinham sido deslocados. Então, o Estado brasileiro não garantiu a segurança, nem está garantindo, porque a gente, hoje, quando a gente olha para o documentário, né, do relatório produzido pela Associação Yanomami Cutucara, a extensão da devastação não é a invasão por meia dúzia de garimpeiros. Ali, né, o que tem da quantidade de balsas, derrubada de florestas, é maquinário pesado, né, abertura de campos de aviação. Então, se esse esbulho não foi evitado, não dá para reconhecer e legitimar o esbulho dessa natureza, que é crime. Então, a gente tem que pensar no papel do Estado. O Estado não pode legitimar atividades criminosas. E esse, né, a gente pensar assim, o nosso local fala, né, de brasileiros, é começar pelo reconhecimento de que nós somos essa mistura toda, né, e que a gente não pode continuar a apagar a nossa história, né, que a gente tem que conhecê-la melhor, e é uma história complexa, né, é uma história que marcos de luta, muito sangue, muito massacre, e a gente não pode permitir, né, a gente tem que dizer um não a toda a violência, nem não permitir a violência institucional. Então, obrigada por dividir essa fala aqui com vocês, Sheila. Devolvo a palavra. Obrigada, professora Isabela, né, nos trazendo todo esse recorte, exatamente concitando o nosso papel de cidadão de defender e protestar sobre esse absurdo, né, do marco legal, do marco temporal do PL 490. Bom, eu vou conceder um pouquinho a palavra ao professor Carlos Marés para ele fazer uma pequena observação em torno de tudo que foi dito a partir da palavra dele, né? Professor Marés, por gentileza, a palavra é sua para as considerações sobre o que nós acabamos de discutir e conversar. Muito obrigado, Sheila. Eu acho que o que eu tenho a reafirmar é dizer da importância deste tema neste dia, não é? Eu acho que a Associação dos Professores de Direito Ambiental tem sempre um compromisso com o futuro, né? Esse é o compromisso de quem trabalha com direito ambiental. É fundamentalmente um compromisso com as futuras gerações. Agora, não há futuro se não houver uma mudança de rota muito séria e muito drástica no caminhamento que estamos tendo no mundo, né? A destruição do mundo não é só a guerra. Até a guerra é uma das menores destruições, não é? Nesse sentido mais específico. A guerra, na verdade, é contra a natureza. E é contra a natureza e contra os povos que vivem na natureza. E lembrando que o Guilherme ressaltou, não é, a farta literatura, primeiro, essa etnolinguística que nós temos é muito extensa no Brasil, não é? São hoje quase 300 línguas faladas, né? E muitas desaparecidas, algumas raras, catalogadas, registradas, e depois mataram todos os falantes, não é? Como é o caso da língua Chetá. A língua Chetá ela é muito perfeitamente acomodada como linguista, né? como uma língua descrita. Mas seus falantes foram assassinados todos. Então, essas contradições nos indicam que nós temos que olhar para o que dizem essas línguas.
Então, lembrando o Guilherme, na sua relação com a literatura canadense de origem étnica, a nossa literatura hoje começa a aparecer de forma muito forte, não é? Étnica, né? Eu me lembro no IBAP, já em outros congressos, houve a participação do Congresso de Linguística, de Literatura e Direito, né? Já apareceram alguns, Daniel Munduruku, me lembro muito bem, está presente, né? Mas os indígenas estão fazendo teoria hoje, né? E eu acho que a gente tem que começar, nas nossas aulas de direito ambiental, introduzir as teorias dos povos indígenas, né? E eu sugiro imediatamente o Davi Yanomami, né? O Davi Kopenawa, cuja percepção do que é a sociedade moderna é de uma clareza assustadora, não é? Quando ele chama a sociedade moderna na sociedade da mercadoria. Eles tudo vira mercadoria nessa sociedade de vocês. Mas a questão é por quê? Para que vocês querem isso? Ele se pergunta, né? Por que vocês arrancam o ouro do fundo da terra? Para quê? Né? Então, eu acho que a gente tem que nos inserir nessa literatura teórica dos indígenas, e Ailton Krenak, obviamente, é um outro que tem que estar presente, né? Principalmente na sua percepção do fim do mundo, porque nós caminhamos rapidamente para o fim do mundo, né? A percepção do Ailton não é uma percepção dele, né? Eu acho que basta olharmos para frente, olhar o horizonte e ver que o horizonte está em chamas, né? E quem pode nos socorrer nesse momento, né? Quem pode nos dizer como fazer a volta, como voltar? Eu acho que os povos indígenas têm uma grande lição para nos ensinar. Então, ao olhar esses povos indígenas e olhar como eles resistiram e por que resistiram, será que não seria muito mais fácil, principalmente olhando desde aqui, né, desde a sociedade hegemônica, não seria muito mais fácil eles terem simplesmente, todos os povos, resolvido ser sociedade hegemônica? A questão não é que seja mais fácil ou mais difícil, né? A questão é que é impossível. Porque se os indígenas não tivessem resistido 500 anos, nós não teríamos mais América. Se eles tivessem resolvido explorar a natureza como aprenderam, como diz o Guilherme, até com os padres, teria destruído a América inteira. O que ainda temos é por força dessa resistência. E aqui eu quero dizer que não é só a resistência indígena. Outros povos resistiram. Outras gentes, que às vezes nem são sequer chamados de povos. E eu me refiro muito especialmente aos quilombolas, obviamente, né, por uma resistência muito parecida à resistência indígena, que é uma resistência muito cultural, tiveram que reconstruir as suas sociedades, que foram destruídas a partir do sequestro africano, mas muitos outros povos. E se a gente olha, povos de muito recente conformação, como os seringueiros nos deram, embora não seja um povo indígena, não é, no sentido que a gente hoje dá, tiveram uma resistência sensacional, fantástica, tanto é que tiveram que matar os Chico Mendes, porque eram resistentes da defesa da floresta. Então, essa ligação desses povos, camponeses, camponesas, né, em defesa da natureza, porque quando defendem a própria vida estão defendendo a natureza, é um tema fundamental de nossas aulas de direito ambiental. Então, eu saúdo e cumprimento a Sheila, coordenadora da Associação dos Professores de Direito Ambiental, por ter escolhido esse tema. Essa é uma discussão fundamental. E o painel demonstra como a Prodab tem professores qualificados para discutir a questão indígena-ambiental, ou, como chamo, socioambiental. Eu quero agradecer imensamente a Sheila por ter organizado esta nossa sessão e estou muito feliz de ter ouvido cada um e cada uma de vocês, cada um com a sua profundidade, com a sua visão própria e profunda do tema, demonstrando que esse tema é um tema maduro na Prodab.
Muito obrigado, Sheila. Obrigada, professor Marés. Obrigada a todos os nossos associados, Ricardo, Maria Alice, Temes, Isabela, Ibrahim, Guilherme, Nuzi e a nossa secretária Camila. Quando estamos numa tela, né, como estamos agora, então, as ideias que surgem das cabeças e das palavras, elas compõem um mosaico de um grande aprendizado, de um grande saber, que foi isso que olhando aqui para vocês todos, né, é um grande mosaico, né, o professor Marés conseguiu sintetizar esse mosaico, né, circulando, vamos dizer assim, alinhando todos os quadrados, né, eu acho que em duas mensagens que são muito energizantes de voltar para a Terra. Uma delas é a luta, né, a luta, aprender com a luta dos povos indígenas, não desistir, porque, de fato, uma coisa que tem me impressionado muito, professor Marés, quando eu vejo aqueles tratores, aqueles helicópteros, qual é a atividade econômica que suporta perder todo mês um trator e um helicóptero? Todo mês. Porque essas atividades, eles sabem que se forem encontrados ali, eles vão perder aqueles equipamentos. Uhum. Qual é essa atividade que tem esse suporte financeiro para isso? Né? É uma questão muito, assim, muito aterrorizante. Ela intimida, né? Você entende a gravidade, quer lutar, mas, ao mesmo tempo, você fica meio como que intimidado. Né? E as palavras dos colegas, com a palavra do professor Marés, elas são muito encorajam muito, fortalecem, né? Dão o brio da luta, né? Como se os povos indígenas, os povos originários e outros povos, outras comunidades tradicionais, conseguiram resistir a tudo, com todo esse arsenal, e como é que nós, que temos também uma tecnologia a nosso favor, não vamos conseguir resistir, né? E como é que nós também, com toda essa riqueza de diversidade, nós não conseguimos colocar, vamos dizer assim, na linguagem do mercado, esse aprendizado nas nossas aulas, nas nossas conversas, né? Então, nós precisamos nos vestir desses ideais dos povos indígenas para que possamos melhor lutar nesse contexto. E aí fico muito feliz do nosso arsenal de ideias, com todos os professores que participaram aqui, que dispuseram dos seus tempos, e também os nossos ouvintes, né, que esse painel fica aí, essa mesa de conversa, aí para colocarmos nas nossas aulas, ficar disponibilizado no nosso blog, e dividir, compartilhar com o IBAP, que é a nossa associação co-irmã, né, desejando a todas e todas um bom final, um começo de noite do meio ambiente, do dia do meio ambiente, que é todos os dias, né, Maria Alice? Mas hoje tem uma lua linda, especial, que eu acho que é uma homenagem distinguida, sabe? Ao dia 5 de junho, né, de 2023. Muito obrigada, minhas amigas e meus amigos, né, e boa noite a todas e todos. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.